Boa tarde, hoje é dia 15 de março, eu sou Minervina Ulisses Machado e nesse canal eu faço leitura de mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier e após a leitura eu faço uma breve reflexão. A leitura de hoje é A Candeia Viva. Abre aspas. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Fecha aspas. É uma frase de Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Linda mensagem, né? A candeia viva. Então, Emmanuel nos coloca aqui o seguinte, que muitos acham que ser a candeia viva é apenas falar ou apenas ajudar, né? Ajudar as pessoas. São coisas importantes? São coisas muito importantes, né? Através da nossa palavra, nós difundimos conhecimento. Nós passamos para os outros aquilo que nós sabemos, aquilo que nós acreditamos. Então é importantíssimo sim, a palavra é muito importante. Ajudar as pessoas, muito importante. Por quê? Porque é ajudando que a gente concretiza a fraternidade no mundo, ok? Então falar é muito importante, fazer é muito importante. Mas Jesus vai além. Quando ele usa esse símbolo da candeia viva e quando ele diz que a nossa existência é a candeia viva, o que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que nós somos a própria imagem da luz
daquela luz que traz o quê? Traz a iluminação espiritual. Mas será que todos nós estamos aptos a difundir essa iluminação espiritual através de nós mesmos, né? Da nossa imagem, né? Do que nós fazemos no mundo? Então, isso aí vai depender de como nós nos colocamos no mundo. Que uso nós fazemos dos nossos recursos, das nossas forças, das nossas possibilidades? Que uso nós fazemos disso? Será que nós só usamos a nossa força, só usamos as nossas possibilidades, os nossos recursos em prol de nós mesmos? Porque se só usamos o que temos de melhor em prol de nós mesmos, então aí vai se configurar o quê? Uma situação de egoísmo, uma situação de querer só para si, né? De restringir tudo que nós temos apenas para nós, né? E aí vai ficar clara também a nossa vaidade, né? Vai se tornar claro para as pessoas que nós somos egoístas e vaidosos, porque nós só usamos o que nós temos de melhor para nós. Ao passo que, se nós resolvermos expandir, né, para o mundo, para os outros, para as pessoas mais próximas, aquilo que nós temos dentro de nós, a nossa força, os nossos recursos, as nossas possibilidades, se nós conseguirmos ampliar, estender para os outros, aí sim nós poderemos ser instrumentos de iluminação espiritual, porque nós damos de nós, porque nós não seguramos aquilo de melhor que nós temos, né? Nós dividimos com os outros. E como que nós poderíamos fazer isso além da palavra e além do auxílio fraterno, né? Que foi o início desse texto. Através da nossa bondade, através desse amor universal que Jesus veio pregar aqui na Terra. O que Jesus veio nos ensinar? O amor universal, o amor por todos, de nós para com todos, ok? Então, quando nós estamos aptos ou nós nos esforçamos para ser bons e para dar aos outros a compreensão que eles precisam, porque todos nós aqui nesse plano, né, nesse planeta, nós precisamos de compreensão, porque todos nós erramos. Uns erram mais, outros erram menos, né? Dependendo do seu conhecimento, dependendo do que ele já aproveitou de outras vidas, né? Até que ponto que ele chegou. Então, cada vez que nós voltamos aqui, nós retornamos para aquele ponto de onde nós paramos e a partir daí a gente começa tudo de novo, né? Então, nós vamos errar? Vamos errar. Vamos acertar? Vamos acertar também. Mas precisamos da compreensão alheia. Isso significa que as pessoas têm que aceitar todos os nossos erros e não nos dar limites? Não, claro que não. Nós temos que dar limites e receber limites o tempo todo, ok? Nós temos que dar o melhor de nós, sim. Compreender as pessoas, sim. Ser boas para as pessoas, sim. Mas dando os limites necessários, ok? E nós podemos conseguir isso através de boa vontade, de nos colocarmos a serviço do outro, através de renúncia, né? Muitas vezes nós temos que renunciar a várias coisas para podermos fazer isso, e sacrifício, ok? Então são coisas necessárias para que a gente consiga chegar a um nível de compreensão do outro. E só para terminar essa breve reflexão, primeira parte, né? Eu vou ler esse último parágrafozinho aqui do texto que eu li, que diz: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, para nós sermos candeia viva, nós precisamos disso, dessa compreensão para com os outros, dessa boa vontade
em darmos o nosso melhor, ok? E vou ler para vocês, para ilustrar um pouco esse tema, um texto do livro Depois da Morte, de Leon Denis, ok? Eu vou ler um pedaço grande do texto A Caridade, ok? É uma mensagem lindíssima, um pouquinho longa, tá? Cortei algumas coisas assim para não ficar tão longa, mas que vale a pena ouvir, ok? A caridade. Os espíritos nos ensinam com efeito que a caridade é a virtude por excelência. Só ela dá a chave dos planos elevados. Abre aspas. É preciso amar os homens. Fecha aspas. Repetem após o Cristo, que resumira nessas palavras todos os mandamentos da lei moral. Mas, objetam, os homens não são muito amáveis. Muita maldade incuba-se neles. E a caridade é muito difícil de se praticar com relação a eles. Se os julgamos dessa forma, não será porque nos agrada considerar unicamente o lado mal dos seus caracteres, seus defeitos, suas paixões, suas fraquezas, esquecendo com muita frequência de que nós mesmos não estamos isentos e que se eles têm necessidade de caridade, teremos menos necessidade de indulgência? Todavia, o mal não reina sozinho nesse mundo. Há no homem também o bem, qualidades, virtudes. Há, sobretudo, sofrimentos. Se queremos ser caridosos, e devemos sê-lo, em nosso próprio interesse como no interesse da ordem social, não nos prendamos nos nossos julgamentos sobre nossos semelhantes, naquilo que pode nos levar à maledicência, à difamação. Mas vejamos, sobretudo no homem, um companheiro de provas, um irmão de armas na luta da vida. Vejamos os males que ele suporta em todas as classes da sociedade. Quem é que não esconde uma chaga no fundo de sua alma? Quem não suporta o peso de desgostos, de amarguras? Se nós colocássemos nesse ponto de vista para considerar o próximo, nossa maledicência transformar-se-ia rapidamente em simpatia. Tudo se purifica no fogo da caridade. É esse fogo que abrasava o Cristo, Vicente de Paulo, todos aqueles que, no seu imenso amor pelos fracos e os decaídos, encontraram o princípio de sua abnegação sublime. Acontece o mesmo com aqueles que têm a faculdade de muito amar e muito sofrer. A dor é para eles como uma iniciação à arte de consolar e sustentar os outros. Eles sabem elevar-se acima de seus próprios males para ver apenas os males de seu semelhante e buscar-lhe o remédio. Daí os grandes exemplos dados por essas almas de elite, que no fundo de sua aflição, de sua agonia dolorosa, encontram ainda o segredo de curar os ferimentos dos vencidos da vida. A caridade tem outras formas que não a solicitude pelos desgraçados. A caridade material ou a beneficência pode se aplicar a um certo número de nossos semelhantes, sob a forma de socorro, de sustentação, de encorajamento. A caridade moral deve se estender a todos aqueles que partilham de nossa vida nesse mundo. Ela não consiste mais em esmolas, mas numa benevolência que deve envolver todos os homens, do mais virtuoso ao mais criminoso, e regular nossas relações com eles. Essa caridade todos podemos praticá-la, por mais modesta que seja a nossa condição. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não magoa, não desdenha a ninguém, é tolerante,
e se procura dissuadir, é com doçura, sem machucar nem atacar as ideias enraizadas. Entretanto, essa virtude é rara. Um certo fundo de egoísmo nos leva muito mais a observar, a criticar os defeitos dos próximos, enquanto nos cegamos para com os nossos. Mesmo que haja em nós tantos defeitos, empregamos voluntariamente nossa sagacidade para fazer sobressair os defeitos dos nossos semelhantes. Por isso, não há verdadeira superioridade moral sem a caridade e a modéstia. Não temos o direito de condenar nos outros faltas a que nós mesmos estamos expostos. E embora nossa elevação moral nos tenha libertado dessas fraquezas para sempre, não devemos esquecer de que houve um tempo em que nos debatíamos contra a paixão e o vício. Há poucos homens que não tenham maus hábitos a corrigir, deploráveis pendores a reformar. Lembremo-nos de que seremos julgados com a mesma medida que nos tenha servido para medir nossos semelhantes. As opiniões que temos deles são quase sempre um reflexo da nossa própria natureza. Sejamos mais prontos em desculpar do que em censurar. Nada é mais funesto para o futuro da alma do que as más intenções, do que essa maledicência incessante que alimenta a maior parte das conversas. O eco das nossas palavras repercutem na vida futura. A atmosfera dos nossos pensamentos malévolos forma como uma espessa nuvem que envolve e entenebrece o espírito. Abstenhamo-nos dessas críticas, dessas apreciações malignas, dessas palavras escarnecedoras que envenenam o futuro. Fujamos da maledicência como de uma peste, e tenhamos nos lábios qualquer intenção amarga pronta para escapar. Nossa felicidade tem esse preço. Há mil maneiras de se tornar útil, de vir em socorro de seus irmãos. O ouro não tarifa todas as lágrimas e não pensa todas as feridas. Há males para os quais uma amizade sincera, uma ardente simpatia, uma efusão da alma farão mais do que as riquezas. Sejamos generosos para com aqueles que sucumbiram na luta contra suas paixões e foram arrastados para o mal. Generosos para com os pecadores, os criminosos, os endurecidos. Sabemos nós por que fases suas almas passaram, que tentações suportaram antes de falir? Tinham esse conhecimento das leis superiores que sustentam na hora do perigo? Ignorantes, incertos, agitados por todos os sopros externos, podiam resistir e vencer? A responsabilidade é proporcional ao saber, mas será pedido àquele que conhece a verdade. Sejamos piedosos para com os pequenos, os débeis, os aflitos, para com todos aqueles que sangram os ferimentos da alma e do corpo. Procuremos os lugares onde as dores abundam, onde os corações se partem, onde as existências se ressecam no desespero e no esquecimento. Desçamos nesses abismos de miséria, a fim de aí levar as consolações que restauram, as boas palavras que reconfortam, as exortações que vivificam, a fim de ali fazer luzir a esperança, esse sol dos desgraçados. Esforcemo-nos para daí arrancar algumas vítimas, para purificá-la, salvá-la do mal, abrir-lhe o caminho honroso. Será somente pelo devotamento e a afeição que aproximaremos as distâncias, que preveniremos os cataclismos sociais
exterminando o ódio que se incuba no coração dos deserdados. Tudo que o homem faz pelo seu irmão grava-se no grande livro fluídico, cujas páginas se desenrolam através do espaço, páginas luminosas onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E essas dívidas nos serão pagas amplamente nas existências futuras. Nada fica perdido, nada fica esquecido. Os laços que unem as almas através dos tempos são tecidos com os benefícios do passado. A sabedoria eterna tudo regulou para o bem dos seres. As boas obras executadas aqui na Terra tornam-se para o seu autor a fonte de infinitas alegrias no futuro. A perfeição do homem se resume em 2 palavras: caridade, verdade. A caridade é a virtude por excelência. Ela é de essência divina. Irradia sobre os mundos, reaquece as almas como um olhar, como um sorriso do eterno. Ultrapassa em resultados o saber, o gênio. Esses não caminham sem orgulho. São contestados, às vezes desconhecidos. Mas a caridade, sempre doce e benevolente, enternece os corações mais duros, desarma os espíritos mais perversos, inundando-os de amor. Maravilhoso texto, né? Desse livro, Depois da Morte, de Leon Denis. Ok? Então, essa foi a mensagem de hoje. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa. Se você achar que pode ser proveitoso para alguém, você encaminha. E é isso, ok? Boa tarde.